Imagens surgem girando até o centro da tela. Fundo cinza claro com o contorno de um rosto humano em perfil rosa-magenta voltado para a direita. Dentro da cabeça há uma lâmpada preta da qual brotam galhos com folhas coloridas. Abaixo, em cinza escuro e negrito, lê-se altas habilidades e superdotação. Logo abaixo, em cinza claro, formação docente. Slide. Fundo branco com bordas em cinza, rosa e amarelo claro. À esquerda, no topo, logotipo do Instituto Federal Goiano, quadrados verdes e ponto vermelho. Abaixo, rosto rosa magenta em perfil e dentro da cabeça há uma lâmpada preta da qual brotam galhos com folhas coloridas. Ao centro, em roxo, aspectos teóricos da aprendizagem na educação especial e inclusiva, unidade 1. Na parte inferior, tarja cinza com texto em branco, professora, mestra Ana Luísa, M.B.M. Lucas. À direita, sobre fundo preto com círculos gráficos, um cérebro dividido. Lado esquerdo, em linhas azuis, circuitos, e lado direito, em linhas amarelas, curvas. Uma mão humana aponta com o indicador para o centro iluminado. Cenário do estúdio. Ao centro, professora da disciplina, mulher de pele clara, cabelos castanhos com mechas avermelhadas, lisos e soltos sobre os ombros. Usa óculos de armação escura e blusa cinza de manga curta com dois botões no ombro esquerdo. No canto inferior esquerdo, tarja verde com o texto: Professora Ana Luísa, e o logotipo do Instituto Federal de Goiás. Olá, tudo bem? No módulo anterior, na nossa disciplina de fundamentos, nós falamos um pouquinho sobre a diferenciação curricular e as práticas curriculares. Nessa disciplina, nós falaremos sobre os aspectos teóricos da aprendizagem na educação especial e inclusiva e vamos ver um pouquinho de algumas teorias de aprendizagem que influenciam a educação inclusiva. O vídeo alterna entre slides e o estúdio, onde a professora ministra a aula. O conteúdo dos slides será lido por ela. Então, nesse primeiro momento, trago uma citação de Sylvie Gomes para vocês, que é um texto que está disponível na leitura obrigatória, que diz: para a educação, a aprendizagem ocorre por meio da aquisição de informações, habilidades, valores e práticas atrelados às experiências, estudos e o ensino como um todo. Psicologicamente, o ato de aprender é visto como uma apropriação de conhecimentos, competências, virtudes e ações, estando relacionada a alterações e ampliações das experimentações internas e externas do sujeito de acordo com a necessidade de cada contexto. E essa citação embasará a nossa aula de hoje. Então, quando nós falamos em educação e aprendizagem e o ato de aprender, nós vemos que o ato de aprender envolve fatores múltiplos. E ao longo dos anos, as teorias de aprendizagem mudaram e evoluíram. Então, nós vamos fazer uma perspectiva sobre algumas das teorias de aprendizagem durante esse período. Aqui eu trouxe esse fluxograma também disponível para vocês na leitura obrigatória do módulo. E primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre o behaviorismo, que surge ali no início da década de 60, talvez até um pouquinho antes, que tem a concepção de aprendizagem como modificação de comportamento por meio de estímulos e reforços. Essa teoria do behaviorismo foi desenvolvida por Pavlov e por Skinner, né, e teve várias implicações educacionais. E como nós podemos entender, então, o behaviorismo? O behaviorismo promovia estímulos, né? Pavlov desenvolveu uma experiência com um cachorro em que ele tocava uma campainha e alimentava o cachorro. Ou seja, ele dava um estímulo, que era a campainha, e um reforço, que era a comida. E aí, a partir do momento que ele conseguiu fazer com que o cachorro associasse que a cada campainha ele receberia comida, chegou um momento em que a campainha promovia a salivação do cachorro mesmo sem o acesso à comida.
Ou seja, tinha o estímulo, não tinha o reforço, mas tinha a resposta. Então, essa concepção de aprendizagem permeou por muito tempo o ensino de línguas e todo o nosso processo de aprendizagem. E nesse processo, os erros e a padronização são fundamentais, porque nós oferecemos o mesmo estímulo, esperamos a mesma resposta, promovemos o mesmo reforço. Já no caso, da padronização, nós temos uma tentativa de fazer com que todos aprendam da mesma forma. Ao longo do tempo, percebemos que essa concepção de aprendizagem não, apesar de funcionar, poderia ser sofrida e não atender a todos ou considerar todos. Então, Piaget desenvolve a concepção de aprendizagem que a gente conhece hoje como cognitivismo. O que seria isso? Aprendizagem como um processo interno de aquisição, organização e uso da informação. E aí ele vai falar sobre o desenvolvimento da criança nesse processo de aprendizagem. Ou seja, a criança vai desenvolver a cada faixa etária dentro daquilo que é permitido pelo seu processo interno de aquisição, pelas suas competências cognitivas. Conforme nós falamos antes, nas aulas anteriores, né, sobre a inteligência e os aspectos cognitivos da inteligência, ou seja, ao longo do desenvolvimento da criança, ela vai desenvolvendo competências cognitivas adequadas à sua idade e, a partir dali, ela vai adquirindo a aprendizagem. Ah, Passado a era do cognitivismo, nós passamos com Rogers e Maslow, né, para a aprendizagem humanística. E o que seria isso? A aprendizagem ocorre quando há significado pessoal, ou seja, eu aprendo aquilo que me toca, aquilo que eu tenho alguma significação pessoal. O foco é no desenvolvimento global do ser. Então, eu posso aprender realizando tarefas do cotidiano ou coisas que marquem o meu ser. E aí passa a ter o humano no centro do aprendizado, né? As nossas características humanas no centro do aprendizado. E aí, dentro do humanismo, o ambiente passou a ser mais acolhedor, a ter simpatia e respeito, para que criasse-se um ambiente, né, uma atmosfera ideal para criar significado para o ser e desenvolver ah, competências e aprender. Já no socioconstrutivismo, que é a teoria de Vygotsky, aprender é um processo social e cultural que é mediado pela linguagem e a interação com o outro. Então, Vygotsky vai aí apresentar para nós uma concepção de aprendizagem que serve bastante como base para as nossas legislações e para a educação inclusiva no Brasil, que é o que? Eu aprendo a partir do meu processo de interação com o outro. A partir do momento que eu me conecto com outra pessoa, eu gero ali o que a gente chama de mediação de zona de desenvolvimento proximal, né? E o que seria isso? Eu estou em contato com um par ou com pares em que eu tenho competências e habilidades diferentes e eu vou servir como andaime para que esses pares desenvolvam aquelas competências e desenvolverei as competências que muitas das vezes eu encontro neles. Então, nós somos seres sociáveis e nossa aprendizagem ela é construída. Podemos dizer até que co-construída, porque ao estar em contato com outro aluno ou com outras pessoas, eu vou me desenvolver e a outra pessoa também. Então, essas são as 4 teorias mais comuns de aprendizagem, né, aí desde a década de 60 até hoje, que foram desenvolvidas, e elas servem base para o que a gente tem, que é a DUA, ou nosso desenho universal para aprendizagem, que é a base para a nossa educação inclusiva e para o atendimento de alunos com necessidades específicas, enfim. E o que seria isso? A definição de DUA é que é uma estratégia de planejamento pedagógico que vai buscar atender a diversidade de todos os alunos desde o início. Ou seja,
A DUA, ela tem como base conceitual o desenho universal de arquitetura, que seria o quê? Criar ambientes que sejam acessíveis para todos sem que a gente precise fazer adaptações. Ou seja, eu vou criar um ambiente em que todos possam interagir, em que todos possam ter acesso. E como a gente faz isso pensando na aprendizagem e no nosso currículo? A gente tem que apresentar o nosso conteúdo e o nosso currículo na sala de aula de múltiplas formas, porque a DOA compreende que cada cérebro é único e aprende de forma única. Então, para isso, eu preciso apresentar o conteúdo para o aluno em forma de vídeo, texto, aula, fotos, imagens. Para quê? Para que eu consiga permitir que ele desenvolva ah, as suas habilidades e as suas competências de forma flexibilizada, né? De forma individual. E aí a fundamentação científica para isso é que as neurociências cognitivas mostram que nós aprendemos de formas diferentes e nós temos níveis de aprendizagem únicos. Então, qual a perspectiva histórica da onde surgiu a DUA? A DUA, ou Desenho Universal de Aprendizagem, surge na década de 80, 90 nos Estados Unidos, no Centro de Aplicação de Tecnologias Especiais, que estudava tecnologias para a inclusão de alunos com deficiência. Então, passamos do desenho universal físico para o pedagógico, que conceitua o quê? Que nós vamos desenvolver um currículo acessível. Ou seja, ao invés de eu tornar o meu aluno adaptado ao currículo, eu adaptarei o currículo para o aluno, para atender todas as necessidades específicas daquele aluno. Essa perspectiva, né, esse desenho universal passou a fazer parte da legislação norte-americana pela Lei IDEA de 2004 e ela fortalece essas práticas inclusivas, ou seja, deu promover para aquele aluno o currículo flexibilizado e adaptado às suas necessidades. E chega no Brasil quando? O Desenho Universal de Aprendizagem chega no Brasil e ganha força a partir de 2010, quando passamos a discutir as políticas de inclusão de forma mais intensa e passamos a formar novos professores. Então, a partir da necessidade de atender esses alunos que começaram a chegar nas nossas salas de aula, precisamos também nos formar, porque, né, precisamos desenvolver a nossa capacidade docente para atuar dentro de um contexto múltiplo, como é a sala de aula inclusiva. E aí, nós temos três princípios, né, principais para a prática pedagógica do desenho universal de aprendizagem dentro da sala de aula. E quais seriam esses? O primeiro, a gente precisa considerar que precisamos de múltiplas formas de representação. Então, nós precisamos apresentar o conteúdo através de diversos meios, não só a partir de um texto, ou da abertura de um livro didático, ou de copiar do quadro. Então, precisamos de texto, imagem, áudio, vídeo e qualquer outro recurso disponível dentro das nossas limitações, né, de sala de aula. Isso é muito importante porque, como compreendemos que cada um aprende de um jeito e temos competências únicas, a apresentação múltipla promove com que o aluno desenvolva suas competências de forma singular. O segundo princípio básico para a prática pedagógica do desenho universal de aprendizagem são as múltiplas formas de ação e expressão. Ou seja, o aluno precisa demonstrar que aprendeu, e aí eu preciso das formas tradicionais, das provas e das avaliações que nós temos ali enrijecidas desde o behaviorismo e das respostas aos reforços e estímulos. Não, nós precisamos
compreender e precisamos que o aluno nos demonstre o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu, o que nós precisamos tornar mais acessível, e isso pode acontecer de diversas formas. Nós podemos ter uma apresentação oral, escrita, através da dramatização ou do teatro, através do uso de tecnologias ou de outros recursos. Podemos usar das múltiplas competências e das artes para poder testar aquele aprendizado e, de fato, comprovar que o aluno atendeu e compreendeu aquilo que nós apresentamos para ele. E o terceiro princípio são as múltiplas formas de engajamento. Então, nós precisamos tentar motivar e sustentar o interesse dos nossos alunos através de que forma, né? Como podemos fazer isso? Podemos gerar autonomia, desafios, relevância pessoal, ou seja, nós precisamos tornar aquele conteúdo interessante para o aluno e para que ele compreenda que aquele conteúdo será de relevância pessoal, tem alguma significação pessoal. Fazendo um link lá com a teoria humanística de aprendizagem, nós aprendemos a partir do significado do ser. Então, precisamos ter um significado forte para que aquele aprendizado aconteça. E de que forma vamos fazer isso? Precisamos desafiar os alunos em seus diferentes níveis de competência, em suas diferentes capacidades. E aí o objetivo central dessa prática pedagógica que envolve o desenho universal de aprendizagem é tornar o currículo acessível e desafiador para todos os alunos, inclusive os alunos com altas habilidades, alguma deficiência, transtorno ou diferentes estilos de aprendizagem, para que eles consigam se manter engajados e motivados. Então, aqui apresentei para vocês algumas teorias de aprendizagem que embasam as nossas práticas pedagógicas e qualquer dúvida vocês podem consultar o tutor de vocês. Muito obrigada e até a próxima aula. Girando no centro da tela surge o logotipo do Instituto Federal Goiano, ainda pequeno, cercado por círculos coloridos em tons de vermelho e verde. As formas crescem, giram e se movimentam enquanto linhas onduladas se expandem em volta, criando um efeito de movimento contínuo. Com o passar dos segundos, os círculos aparecem e desaparecem suavemente até que o logotipo se firma no centro da tela. A letra I, estilizada, formada por quadrados verdes com um círculo vermelho no topo e uma folha verde no canto direito. Logo abaixo, em letras pretas, está escrito Instituto Federal Goiano. Na cena final, o logotipo permanece em destaque e surge a frase em preto: Ensino público gratuito e de qualidade.